Ibeges, Ibegi, Cosme Damião, Dom, Crispim, Crispiniano, Erês, Cosminhos. Em setembro, a gente sempre se depara com esses nomes. O que cada um deles quer dizer? Vem saber com a gente. Um filho de beba que tem fé, Nós temos fé, um filho de beba que tem luz, nós temos luz. pra iluminar nosso lugar. Vai Oxalá sempre. Olá meus irmãos, Saravá, que a paz de Oxalá esteja com todos vocês. Sou o Pai Léo das Pedreiras e estamos aqui para mais um Doutrinando em setembro, para falar sobre esse monte de nome que a gente ouve em setembro e explicar cada um deles qual a sua origem. Mas antes disso, quero pedir que você se inscreva no nosso canal, ative o sininho e dê o seu joinha, dê o seu like. Então clica aqui embaixo, vem saber mais com a gente. Compartilha também no grupo do terreiro, que isso ajuda o nosso canal a crescer cada vez mais. Então hoje a gente vai falar primeiro Ibegi. Ibegi, assim como está a grafia aqui embaixo, Ibegi é o orixá africano. Isso quer dizer, é uma divindade africana, tá? Sempre tida como dois, tá? Então ele é um orixá dividido em duas representações, sempre a representação de dois homens, ou também em alguns lugares um menino e uma menina, sempre de aparência jovial. Então Ibegi é o nome do orixá africano. Ibeges também é um nome africano que fala sobre Ibegi. Porque, na verdade, Ibegi quer dizer gêmeo. Então, ele não é um nome próprio, ele é um substantivo. Então, é normal que na África todos os gêmeos sejam Ibeges. Ibeges vem da palavra gêmeos. Além de Ibegi e Ibeges, o que a gente mais ouve falar é Cosme e Damião. E quem são Cosme e Damião? Cosme e Damião são dois santos da Igreja Católica. Uma coisa errada é que as pessoas acham que eles eram gêmeos. Na verdade, não eram gêmeos. Segundo a tradição católica, um tinha um ano a mais que o outro. Não tem como ser gêmeo se você não nasce no mesmo dia e no mesmo momento. Então, dois irmãos que eram jovens e foram martirizados jovens. Nasceram por volta do ano 290 depois de Cristo e foram martirizados pelo Diocleciano. O Diocleciano, que é um imperador até conhecido por você umbandista, é o mesmo cara que matou São Jorge, Santa Bárbara, que matou São Sebastião. Enfim, esse imperador perseguiu muitos cristãos, assim como perseguiu São Cosme e São Damião e também os matou. São Cosme e São Damião nasceram na Arábia Saudita, ali na Península Arábica, e segundo a tradição, eles teriam peregrinado durante todos aqueles lugares, levando cura, e principalmente a palavra de Deus. Eles eram cristãos, então por mais que tenham nascido de influência árabe, já eram cristãos, e eles iam em vários locais pregar a palavra de Jesus e também praticar curas prânicas, que aliás é bem interessante a gente falar que o próprio Jesus, como um essênio, acreditava na cura prânica. Cura prânica é o nome que a gente dá para a cura energética. E eles já faziam a cura com imposição de mãos. Então eram dois irmãos que viajavam juntos, ainda jovens, devem ter morrido mais ou menos com 13 anos, por isso que teriam nascido em 290 e morrido em 303, e eles, com a imposição de mãos, curavam as pessoas. São Cosme e São Damião não cobravam nada, isso era tudo de forma gratuita, a única coisa que eles pediam eram comida, eram pratos de comida. Então era muito costumeiro que as pessoas tinham muita fé nesses santos, muita fé nesses meninos que foram martirizados e logo se tornaram santos. Cosme e Damião eram só dois, e na Umbanda a gente tem um terceiro irmão que normalmente na imagem é o Dom, que é esse aqui, ó, pequenininho. O Dom, a origem dele vem de origem africana. Segundo a tradição africana, os Ibegis eram dois, eram gêmeos. Porém, na verdade, eles teriam nascido trigêmeos e um deles teria nascido natimorto, tá? Em algumas tradições até vão falar que ele era um abicu. A gente não vai entrar muito nesse mérito, porque se a gente for explicar abicu, vai ser um doutrinando só sobre isso. Então, segundo essa tradição, teria nascido dois irmãos que, aliás,
Vocês sabem qual era o nome dos dois irmãos Ibejes? E eu trouxe aqui, e eu tive que escrever, porque eu não sei pronunciar direito. Mas os irmãos chamavam Taiwo, T-A-I-W-O, e Querinde. Então, Taiwo e Querinde eram o nome dos Ibejes. E aí teria, segundo a tradição, um terceiro irmão, que era esse irmão natimorto, com o nome de Idoum. Por isso, na Umbanda, chamado de Dom. E esse terceiro irmão, como não teria nascido, ele era um espírito, ele era um Egum. E ele vivia ora na cabeça do Taiô, ora na cabeça do Querinde. Então, segundo essa tradição, os Ibejis, que também existe uma questão que em alguns lugares são filhos de Xangô com Yansan, em outro lugar filhos de Xangô com Oxum, ele teria sido um espírito que vivia na mente deles. Dentro da Umbanda, quando a gente fala de Dom, nós não estamos falando neste sentido, mas é um pouco próximo. Porque Cosme e Damião, que são esses santos da dualidade, representam a matéria e o espírito, realmente. Ou ainda representam o físico e a mente, enquanto Dom representaria o espírito. Então seriam os três caminhos: corpo, mente e espírito. E é isso que representa na Umbanda. Por isso que na Umbanda sempre o número de Cosme e Damião está associado ao número 3 e sempre ao símbolo do triângulo. Então Doum vem da tradição de Idoum, que é esta divindade que era o terceiro irmão natimorto que vivia ali em várias histórias junto com os seus irmãos gêmeos. Outra nomenclatura que a gente vê muito em setembro é Crispim e Crispiniano. E quem foi realmente Crispim e Crispiniano? Quando a gente fala em Cosme e Damião, não se tem muita base histórica da onde que eles viveram, e se realmente eles viveram, eles eram uma lenda que a Igreja Católica pegou. Porém, Crispim e Crispiniano realmente existiram e são contemporâneos a Cosme e Damião. Segundo a tradição, Crispim e Crispiniano teriam também nascido no Oriente Médio, mas logo desde pequeno teriam ido para a região da Gália, aonde hoje é a região de Portugal. Tá? Toda aquela região era chamada de Gália, principalmente a França, mas ali também. Então era dali que eles foram, para Portugal. E Crispim e Crispiniano eram, aí eles sim, dois irmãos gêmeos, que não eram crianças, não morreram crianças, tá? Porém, eles eram homens muito devotos de São Cosme e São Damião. A profissão de Crispim e Crispiniano, eles eram sapateiros. Então eles faziam sapatos, principalmente tamancos de madeira. Tá? Para quem não sabe, os sapatos naquela época eram só de madeira. Então eles faziam esses tamancos e com a sobra da madeira dos tamancos, eles faziam carrinhos, brinquedos, bonecas, vários brinquedinhos de madeira. E determinada época do ano, principalmente em outubro, aliás, o dia de Crispim Crispiniano destes santos é 25 de outubro, mas principalmente na primeira quinzena de outubro, vão fazendo as associações que vocês vão entender. Na primeira quinzena de outubro, em memória ao martírio de Cosme e Damião, que é 27 de setembro, eles saíam às ruas e entregavam brinquedos de madeira para as crianças que não tinham condição. Isso era um trabalho destes santos. Junto com isso, eles diziam que aqueles brinquedos eram enviados de São Cosme e São Damião. Ao longo do tempo, eles começaram a distribuir, além de brinquedos de madeira, a distribuir pedaços de bolo de pão de ló, que é um bolo bem comum português. Então era um bolo que eles faziam cheio de açúcar e entregavam para as crianças. Ao longo do tempo, as pessoas que também ajudavam, porque ao longo do tempo esse trabalho foi ficando cada vez maior, as pessoas começaram a ajudar Crispim e Crispiniano dando também doces. E esses doces eram colocados em saquinhos e sempre na primeira quinzena de outubro era dado para as crianças carentes em memória a São Cosme e São Damião. Com certeza você já deve ter entendido que é daí que surge a tradição que vai vir para o Brasil através dos portugueses. Aliás, o saquinho de Cosme e Damião é uma tradição da Igreja Católica que em memória a Crispim Crispiniano é feito em outubro, perto do dia 12 de outubro, que é o dia das crianças na Europa e aqui. Nesse dia é dado o bolo e os doces. A Umbanda, como é sincrética,
pegou esta questão junto com Cosme e Damião e transformou no saquinho de Cosme e Damião, que é tradicional em todas as casas de axé, de entregar o saquinho com doces de Cosme e Damião na rua e para as crianças, e algumas casas entregam até mesmo para os adultos. Então o saquinho de Cosme e Damião está muito mais atrelado com Crispim e Crispiniano, os dois irmãos gêmeos devotos de São Cosme e São Damião, do que propriamente a Cosme e Damião. Além desses nomes, a gente sempre tem dúvida do que é Herê. Herê também é um nome que surge muito em setembro. Herê é como na Umbanda nós chamamos as crianças. Tá? Herê vem de um verbo, Nagô Yorubá, que quer dizer brincar ou brincadeira. Dali quer dizer Herê. Herê, para a tradição africana, é aquele que faz o meio do caminho, é aquele que faz a ponte entre nós e os orixás. Então, para a tradição africana, o Herê, ele nunca encarnou, ele é um ser elemental, ele está ligado ao elemento. Então, por exemplo, eu, filho de Xangô, o meu Herê seria um Herê ligado a Xangô, que seria um elemental, seria uma energia de Xangô que fala, que conversa e se apresenta como criança, porque ela representa aquele orixá de forma diminuta, de forma pequenininha. Então, por isso que o Herê, dentro da tradição iorubá, ele é um elemental, ele nunca passou em terra. Porém, na Umbanda, Herê é o nome que nós damos para as crianças. E sim, dentro do conceito umbandista, todos os Herês e todas as crianças sim foram encarnadas, tiveram sua passagem em vida. Não quer dizer necessariamente que ela tenha morrido criança, por isso que ela é criança no plano espiritual, mas sim, na Umbanda acredita-se que todos os espíritos passaram pela carne, passaram pela terra. E o outro nome que a gente fala também, sempre em setembro, é Cosminho. Cosminho é o nome que nós damos para os Herês mais velhos. Aliás, na Umbanda tradicional, na Umbanda bem antiga, não existia o nome Herê. O nome Herê só vai ser difundida com já a transição de algumas casas de axé e de candomblé dentro da Umbanda, que trazem o nome de Herê. Lembrando que para a nação Nagô, para a nação de Angola, não é Herê, o nome é Vungi, tá? Então essas interferências vieram logo depois. Na Umbanda bem antiga, bem tradicional, todas as crianças eram chamadas de Cosminhos. Cosminhos é o nome que nós damos para as crianças na Umbanda, e hoje na Umbanda, principalmente, a gente dá esse nome para dar uma nomenclatura para as crianças mais velhas e para as crianças que não têm um comportamento tanto de criança, para as crianças do Oriente, para as crianças que trabalham com cura, e para aquelas crianças que ficam mais quietinhas, rezando, nós costumamos chamar de Cosminho. Então, Cosminho é o nome da criança, Herê é o nome que nós damos também para todas as crianças. Crispim e Crispiniano são santos católicos que inventaram o saquinho de Cosme e Damião. Cosme e Damião são os santos católicos sincretizados com os ibejis. Dom é o terceiro irmão de Cosme e Damião, na verdade o terceiro irmão de Ibeji. Ibeji é o nome do orixá africano e Ibeji é o nome que se dá para qualquer criança gêmea na África. Agora, se você quiser saber mais sobre tudo isso que eu falei aqui, procure um terreiro. Um abraço, saravá, e fica um desafio. Comenta aqui embaixo qual é o nome do seu Herê. Um abraço e até mais. Filho de Peba que tem fé. Nós temos fé. Filho de Peba que tem luz. Nós temos luz. Vai iluminar nosso lugar. Vai